Arco trigonométrico. Vamos dar início ao estudo do arco trigonométrico. No arco trigonométrico, a gente tem que ter a primeira ideia de que até o presente momento nós só marcamos as imagens de números reais, né, no intervalo de menos 2π a 2π. Isso quer dizer a volta positiva e a volta negativa, a primeira volta, né? Então agora nós vamos fazer a localização da imagem de números reais, né? Real, com várias voltas, quantas forem necessárias, tanto positivo quanto negativo. Então, é importante salientar que cada ponto do ciclo trigonométrico é imagem de infinitos números reais. Mas como é infinitos números reais, se ele vai ficar se repetindo, é justamente por esse motivo. Ele pode dar 2 voltas, 3 voltas, 100 voltas, 1000 voltas, 1 milhão de voltas, que no caso vai ser expressões diferentes, mesmo equivalendo ao mesmo valor, né? Final, que equivale a uma volta no arco trigonométrico. Então vamos lá, ó. Colocar aqui o arco trigonométrico e vamos colocar a origem dele, né? Daqui ele. O ponto A é a origem, né? Observe que aqui, ó, o ponto A é a origem, é o ângulo zero. Então aqui ele não deu volta nenhuma. Só que ele pode dar uma volta, né? Se ele der uma volta, 2π. Se ele der outra volta, 4π. Se ele der outra volta, 6π. Ou então negativo, né? Ó, menos 2π, menos 4π, menos 6π. Os números acima são chamados de números congruentes, porque eles são equivalentes, né? Então vamos aqui, ó, mais para frente. Vamos fazer isso de modo geral, para qualquer valor. Então a gente vai considerar que o número real x, ele esteja no intervalo de 0 a 2π, isso quer dizer de 0 a 360 graus. E tenha como imagem um ponto P. Então está aqui ele, ó. Coloquei o arco trigonométrico e vou colocar o ponto P. O ponto P vai ter um ângulo x, certo? Então, o ponto P tem uma imagem x. Uma imagem x. Só que ele pode dar uma volta. Ele pode dar 2 voltas. Ele pode dar 3 voltas. Ele pode dar várias voltas. Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Menos 1 volta. Menos 2 voltas. E assim sucessivamente. Uma expressão geral é k vezes 2π mais x ou 2kπ mais x, né? E essa expressão geral, vamos aqui para entender melhor, vamos colocar agora, ó, a seguinte ideia. Vamos supor que o ângulo x, ele seja 120. Então, se você imaginar que o ângulo x é 120, então vamos colocar bem aqui, ó, 120, ó. Vamos botar aqui. Opa, voltando, passei. 120, ó, 120. Vamos colocar aqui 120. O x é igual, ó, o x é igual a 120. Então, ele dá uma volta mais x. Então, é 360 mais 120, que é igual a quanto? Que vai ser igual a 480. 2 voltas é 720 mais 120, que no caso é 840. Então, aqui 1080 vai ser mais 120, dá 1200 graus. Ó. Aqui significa o quê? Que ele vai dar uma volta e vai parar no 120, que é o ângulo de 480. 840 ele vai dar 1, 2 voltas e vai parar no ângulo 120. 1200 ele vai dar uma volta, 2, 3 e vai parar no 120, certo? Então o 120 ele vai ser iguais
ao 480, ao 840 e ao 1200. Do mesmo ideia se ele estiver voltando. Ó. Se eu voltar aqui, ó, né, aí eu vou colocar ó, menos 360 mais 120, que vai dar menos 240. Da mesma forma, menos 720 mais 120 vai dar 600, menos 600. Então, ó, aqui ele vai voltar, vai dar sempre o mesmo resultado, eles são equivalentes, ok? Então, vamos aqui para frente. O arco trigonométrico tem essa ideia, que é justamente, professor, então, esse K que apareceu, ele é o quê? Ele é o número de voltas. Ele pode dar uma volta, o K aqui, observe que ele é inteiro. Então, o K ele é um número inteiro, então ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Ou então os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Quando o K ele é positivo, né, obviamente que o resultado vai ser positivo, então ele está no sentido anti-horário. Se for negativo, no sentido anti-horário, tá? Então, cada um dos infinitos pontos, né, dos números congruentes, define um arco trigonométrico em uma determinação de arco, que é, no caso, a primeira volta, né, que a gente sempre tenta colocar na primeira volta, que é o que a gente entende. Então, vamos entender isso, certo? Digamos aqui, conhecendo uma das determinações de um arco trigonométrico, podemos encontrar a sua determinação principal. O que é a determinação principal? É aquela que dá só uma volta, que é de 0 a 360, que é os ângulos que a gente vai conhecer. Vamos estudar mais a fundo mais à frente. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui achar a determinação principal. Isso quer dizer achar qual o ângulo na primeira volta ele vai ser equivalente a 1910 e determinar qual quadrante e suas extremidades, né? A gente tem que escrever também a forma geral. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai lá, ó, 1910. Toda vez que tiver um número maior que 360, a gente vai ter que dividir por 360. Então aqui ele vai dividir por 360, vai ser 5 e vai deixar um resto de 110. Em outras palavras, ele vai dar 5 voltas e vai parar em que ângulo? 110. É como se fosse o X, certo? Então, ó, 1910 é igual a 5 vezes 360 mais 110. É como se fosse assim, ó, 5 vezes, aqui não é 2π, ó, 2π mais 110. Só que aqui é o K, ó, é o K, né? 2π mais 110. Então, 2kπ mais 110. 110. Observe, ó, que essa expressão é a mesma que essa, só está desmiuçado, né? Então aqui, ó, se a gente for pegar no arco trigonométrico, a gente vai ter a seguinte fórmula. Deixa eu só deixar aqui mais bonitinho. 110, 110. Está aqui 0, 90, 180, 270, né? Aí, ó, o 110, ó, vai estar em qual quadrante? No segundo quadrante, 110, ok? E vamos colocar aqui a forma geral. A forma geral, ó, é K vezes 360. Lembrando que aqui, ó, o K a gente sabe quanto é 5, certo? Professor, esse número aqui, ele é positivo. E se ele for negativo? Mesma coisa, ó. Você vai pegar ele e dividir por quanto? Por 360. Quando você divide por 360, ele vai dar, ó, menos 6 voltas, sentido anti-horário. E vai deixar um resto de
menos 105. Mesmo formato, ó. Aqui é o K, olha o K, certo? Então, só que aqui é um número que o resultado deu o quê? O resultado aqui, observe que ele é o quê? Negativo. É ruim a gente trabalhar com negativo. Então, a gente passa para a positiva assim, sempre. A gente vai somar com 360. Quando tiver um valor negativo, soma-se com 360 e torna ele positivo. Então, aqui ó, tem o arco trigonométrico. 225 está em qual quadrante? Entre 180 e 270. Então, ó, vai estar mais ou menos aqui, o P. Que esse ângulo vai ser 225. E na forma geral, né, é K 360 graus mais 255 graus, certo? Professor, e se tiver em radiando, né? Em pi radiando, mesma ideia. Ó, o pi radiando aqui, ó, 49 dividido por 5 é quanto? 9,8. Não é isso? Só que 9,8 vai estar entre quem? Entre 8π e 10π. Professor, então como é que eu vou descobrir que ângulo é isso aqui? Porque aqui ele deu 8 voltas, ele não chegou a dar 10, ó. Tá vendo? Ele não chegou a dar 10. Porque a gente não viu no começo da aula que era 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π. A gente parou no 6, se eu não me engano. A gente continuou. Só que aqui é 9,8π. Então, ele vai estar entre 8 e 10. Ó, ele vai estar entre 8 e 10π. Para mim saber, é só eu diminuir da quantidade de voltas dele. Então, vou diminuir por 8π. Vou tirar o MMC, né? O MMC é 5. 5 dividido por 5 é 49. Vezes 49. 5 dividido por 5 é 1. Vezes 49π é 49π. 5 dividido por 1 é 5 vezes 8, 40. Diminui, dá 9π sobre 5, certo? Professor, 9π sobre 5 em ângulo é igual a quanto? É só você trocar isso aqui por 180. 180 dividido por 5 é 36. 36 vezes 9 vai ser 324. Só que 324 no arco trigonométrico, ele vai estar no quarto quadrante. Em forma geral, ó, certo? Fica 2kπ mais 9π sobre 5. Ou eu posso, aqui está em radiano. Professor, por que aqui o senhor não colocou 360? Porque a resposta eu deixei em radiano. Mas se eu deixasse em ângulo, seria assim, ó. Seria 360 vezes o K mais 324. A forma geral. Ok? Professor, e se for negativo? Mesma ideia, ó. Mesma ideia, ó. Vou pegar 17 dividido por 3 é 5,6. Né? Vou deixar no intervalo novamente, de menos 6π para menos 4π. Professor, não era para ser negativo, não? Não era para ser do 6π para 8π? Não, porque ele não vai... Cada vez que ele dá a volta, ele não vai se aproximando cada vez do zero. Então, menos 6π, ele dá uma volta, vai por assim, ó. Menos 6π, depois menos 4π, depois 2π, depois 0, depois 2π, depois 4π, assim sucessivamente. Até a gente não fez um exemplo? A bolinha indo, ela ia de 0 a 2π e voltando de menos 2π até chegar ao zero, né? Então agora aqui, ó, mesma ideia, vou diminuir desse valor aqui, ó. Só que aqui, né, menos, estava assim, menos com menos 6π. Menos com menos é o quê? Mais. Tiro o MMC é 3, né? 3 dividido por 3 é 1, vezes menos 17π é menos 17π. 3 dividido por 1 é 3, vezes 6, 18π. Diminuindo, dá π sobre 3. Só que aqui equivale a quanto? 180 dividido por 3 é 60. 60 está no primeiro quadrante. A forma geral,
Ok? Mais um exemplo. No ciclo trigonométrico, na figura, os pontos P e Q estão alinhados com o centro O. Para o arco trigonométrico de extremidade Q, obtenha em graus irradiando a determinação principal da expressão e a geral, né? O que é que eu tenho? Ele quer... Observe, aqui não é π, desculpa, aqui não é 30, ele quer em radiano. Então, primeiro vamos fazer em ângulo, 30 graus. Aqui não é meia volta, né? Não é 180, então aqui vai ser 180 mais 30. Quanto é 180 mais 30? 210. Então, que ângulo é isso aqui? 30 e 210. Se eu fosse colocar no capi, seria assim, ó, 2kπ mais 30 graus ou 2kπ mais 210 graus. A forma geral, tá? Professor, e se for irradiando aqui, né, π sobre 6, e aqui, ó, o 210, deixa eu apagar aqui, o 210, ó, o 210 vai ser 7 em radiando, vai ser 7 π sobre 6. Então, se eu for fazer a forma geral do mesma ideia, ó, vai ser como? Vai ser 2kπ mais π sobre 6 ou 2kπ mais 7π sobre 6. Pois é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.